no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Na primeira edição do Rádio Serviço Saúde Especial nesse domingo de carnaval, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, clínico geral e presidente do CREMERD, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido da nossa ouvinte Maria Cristina, moradora do Engenho Novo. Ela contou que a filha tem 21 anos de idade e que há algum tempo vinha sentindo cansaço, fraqueza, falta de apetite, e depois de levá-la a um médico e realizar alguns exames, descobriu que a filha está com anemia. Mas a nossa ouvinte está preocupada porque a filha, mesmo em tratamento, quer curtir o carnaval. E a nossa ouvinte quer informações do Dr. Silvio Provenzano sobre este assunto, né? Pergunta se a menina pode ou não curtir o carnaval tranquilamente. Bom dia, bom domingo de carnaval, meu amigo. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Que encrenca que a nossa amiga me deu. Qualquer decisão médica de recomendação, de tratamento, de orientação, é um ato médico que é feito presencialmente. Né? Eu teria que examinar, teria que ver o exame dela, porque evidentemente vai depender do grau de anemia. Certo. Mas antes de responder ainda com um pouco mais de calma para o nosso ouvinte entender e ficar mais tranquilo, assim espero, eu queria mandar um beijo para dona Samira, que esteve comigo na sexta-feira, que me deu um abraço forte e importante naquela hora, aí na Domingos, e quero que esse programa seja dedicado à memória de Alice, a pessoa que me tornou o que sou, e que foi uma das maiores incentivadoras para o serviço de saúde. Legal. Ela sempre comentava com as amigas dela e dizia assim, mas o menino era gago, se não fosse eu, não estava curado e não estava na rádio. Verdade, mamãe, uma saudade eterna. Esse programa é para a senhora, eu tenho certeza que junto com o papai, vovô e vovó, vocês estão ouvindo aí do céu. Obrigado por tudo mais uma vez. Vamos falar anemia. O que é anemia? O que é, doutor Silvio? Como tudo na medicina, a origem é hipocrática, né? Vem lá da Grécia. A N, esse prefixo, significa negação. Não, né? Anosmia é quando você perde a capacidade de sentir cheiros, é a perda do olfato. E anemia? M, do grego, é sangue. Então, sem sangue, no sangue, no blood, é falta de sangue. Então, é uma diminuição dos glóbulos vermelhos, que a gente chama de hemácias, células de sangue, e da hemoglobina. O que é a hemoglobina, doutor Silvio? É uma proteína. É uma proteína que está dentro do glóbulo vermelho, da hemácia, que dá a coloração avermelhada, esse glóbulo, no microscópio, e que tem uma função absolutamente essencial, que é de transportar o oxigênio do pulmão para todas as células do corpo. Se o oxigênio não chegar até as nossas células, como diz o outro, papum, não tem jeito. Então, evidentemente, quem tem anemia tem uma redução na taxa de hemoglobina e, consequentemente, a quantidade de oxigênio que vai ser liberada nas células será menor. E, por conta disso, alguns sintomas acabam se desenvolvendo, como esses que você apressadamente já falou da filha da nossa amiga. Cansaço, palpitações, fraqueza, no idoso uma certa perda da memória, porque oxigena menos o cérebro, uma sonolência, a palidez cutânea e mucosa, né? O médico, quando coloca aquele negócio para baixo, não é para ver se teu olho é castanho ou azul, não. Ele olha a mucosa da conjuntiva, porque nos quadros de anemia ela fica pálida. Você manda botar a língua para fora, porque em determinados momentos a própria língua fica mais pálida e perde algumas coisas nos casos crônicos. Então, família Tupi, a anemia é uma diminuição na taxa dos glóbulos vermelhos, as hemácias, e na taxa de hemoglobina, que vai dar como consequência uma redução na liberação de oxigênio para todas as células do nosso corpo. Falta de apetite também, né? Também dá falta de apetite. Eu te garanto que um anêmico não tem vontade de fazer muita coisa, inclusive de comer. Né? E eu estou achando que a anemia da nossa filhota lá não deve ser muito intensa, não, porque mesmo a gente sabendo que em certas idades o carnaval impera, é soberano, quem tem uma anemia importante não tem nem vontade de pular em casa, quanto mais no bloco na rua. Verdade. Agora, nosso ouvinte está preocupada porque ela ouviu falar que uma anemia mal curada pode virar uma leucemia. É verdade? Não, isso é um mito, é uma bobagem. Na verdade, a anemia é uma situação que tem diversas causas, é classificada de diferentes tipos, e eu não sei exatamente qual é o tipo da anemia da filha da nossa ouvinte para poder tecer
tecer algum comentário. Eu tenho anemias hereditárias, eu tenho anemias congênitas, eu tenho anemia adquirida, eu tenho uma forma de anemia aguda, eu tenho uma forma de anemia crônica, eu tenho anemia que pode ser classificada de acordo com o tamanho dos glóbulos vermelhos em macrocítica, quando as hemácias são muito grandes, e aí eu tenho que, evidentemente, suspeitar da deficiência de algum nutriente, em especial a vitamina B12 ou folato, o ácido fólico. Eu tenho uma anemia normocítica, que é aquela que tem as hemácias com o seu tamanho normal, e normalmente são quadros de anemia aguda que provocam isso. O cara levou, de repente, um tiro, perdeu muito sangue, ele vai ficar com anemia aguda. Como é que são as hemácias? Tamanho normal. E eu tenho aquela anemia onde os glóbulos vermelhos têm um tamanho diminuído, é a chamada anemia microcítica. E essa está associada muitas vezes à carência de ferro, que, diga-se de passagem, a chamada anemia ferropriva é a mais comum, corresponde a cerca de 90% de todos os casos e afeta principalmente as mulheres, e a gente vai explicar por que já já. Então veja bem, uma anemia aguda, ela normalmente dá sintomas importantes de cansaço, o indivíduo tem que ir correndo para a emergência, a pressão arterial cai. Se você tem, evidentemente, um traumatismo que leve a uma hemorragia importante, se você tem um sangramento pelo tubo digestivo que leve você a perder muito sangue, seja nas fezes, seja pela boca, a gente chama de hematêmese. O que é hematêmese, doutor Silvio? É quando você vomita com um aspecto que lembra muito, é muito parecido com a borra de café. Entendi. Amarronzado, é o sangue que foi digerido e ele fica no estômago, aquilo provoca uma ânsia de vômito. Quando o indivíduo vomita, ele vomita como se fosse a própria borra do café. Isso pode ser uma úlcera, provavelmente. E isso pode levar a um quadro de anemia aguda e, evidentemente, corre para a emergência, uma série de coisas. Pode ter o sangramento direto, com sangramento vivo nas fezes, com uma grande quantidade, são quadros agudos. E os casos crônicos? Esses aí dão poucos sintomas. Os sintomas vão se tornar evidentes à medida que o quadro de anemia, não sendo reconhecido, portanto, não sendo tratado, vai aumentar. E à medida que aumenta o grau de diminuição da hemoglobina e do número de hemácias, a quantidade, eu repito, de oxigênio para as células vai diminuir e uma série de sintomas se desenvolvem. Mas é um quadro muito mais leve, é um quadro muito mais brando do que o quadro agudo, onde você tem queda de pressão, taquicardia, o coração dispara, o indivíduo fica pálido rapidamente. Tudo isso é para que o médico, na hora do exame físico, colhendo a história do paciente, fazendo as perguntas adequadas para ele tentar identificar o que causou aquela anemia, porque uma série de condições causam isso. Uma das mais comuns, por exemplo, já que falei que as mulheres são muito mais afetadas, principalmente na anemia mais comum, que é a ferropriva, por deficiência de ferro, é o fluxo menstrual aumentado. Exatamente isso que eu ia perguntar. Tá vendo? Eu fui na tua frente. Foi mesmo. Também você falou do quadro clínico antes de eu falar, então eu paguei na mesma moeda. Tá verdade, bom. Eu ia perguntar qual é a relação entre anemia e menstruação. Pois é muito comum algumas mulheres, por N razões, desde disfunção hormonal até a mais comum, que é a chamada miomatose uterina. Um dia eu trago séria para falar aqui, prometo a vocês. É um bom tema. Porque é um assunto muito comum. Aquele mioma, dependendo da sua localização e dependendo do tamanho, quando chega a fase do ciclo menstrual em que a mulher perde aquele sangue, a quantidade é muito grande. Agora, imagine isso se repetindo muitas vezes, uma semana, duas, que algumas mulheres ficam assim, a perda sanguínea que não leva. Evidentemente que isso leva a uma depressão, uma perda de ferro, que vai causar anemia, mas é uma anemia crônica. É uma anemia que os sintomas vão aparecer quando o grau de hemoglobina normalmente está abaixo de 10. A gente considera normal de 12 a 16. Então você vê, chegou a 10, 9,5, aí começam os sintomas, um certo cansaço. Você já olhando para aquela pessoa percebe que há uma certa palidez cutânea e mucosa. E isso aí, evidentemente, que chama a atenção. Se tratando de mulher, olha, a primeira pergunta é: como é que é o seu ciclo, meu amor? Como é que está isso aí? Né? É muito grande a quantidade normal? Quantos absorventes você usa por dia? São informações que indiretamente levam o médico a fazer a mensuração da quantidade de sangue que é perdida. Essas pessoas têm que repor. Uma coisa importante também, eu não posso esquecer de falar, é durante a gravidez. O Ivan Vicente está ouvindo com maior atenção lá no nosso Big Field. Tá todo feliz que o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, tá lá comemorando. Tá de férias, então tá curtindo. Bom carnaval, Ivan. Na gravidez, normalmente tem uma anemia, até porque, veja bem, a mãe é a grande fornecedora de rigorosamente tudo para o feto, inclusive do ferro, que é essencial para essa criança. Então, boa parte do ferro dela vai ser deslocada através da placenta para o feto. É normal que haja, por isso é que é importante que haja, muitas vezes, uma suplementação para que os sintomas da anemia na mulher não a prejudiquem durante a gravidez. E eu tenho N condições.
uma das causas mais comuns no Brasil, você lembra daquela personagem do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu? Lembro. Aquele cara indolente, palitando o dente, deitado numa rede, cansado, pálido. Aquilo é para lembrar de ascaridíase. Ascaridíase é uma verminose que pode levar a uma perda sanguínea crônica pelo tubo digestivo. Então nós temos determinadas verminoses no Brasil, em outras partes do mundo também, né? Não vamos falar mal sobre o nosso pedaço, mas determinadas verminoses podem ser a causa de uma anemia. E uma causa importante que ainda existe no nosso meio, que é muito triste, que é a fome. Né? Evidentemente, o indivíduo que não pode se alimentar adequadamente, ele não consegue ter a alimentação com a quantidade de ferro suficiente e ele desenvolve uma anemia. E tem anemia do idoso. Sabe por que o idoso fica com anemia? Às vezes pela própria dificuldade de alimentação. O indivíduo tem, por exemplo, uma dentição inadequada, aquela dentadura que não foi apropriada, não conseguiu trocar. O Brasil ainda é um dos países do mundo que tem uma população com um estado dentário em pior estado. Sim. Sem criticar os nossos odontólogos, que evidentemente fazem o seu possível, nós não temos uma política de saúde pública com relação à saúde oral. Tem gente que diz que a dentadura machuca a gengiva, ele não consegue mastigar direito, então deixa de comer várias coisas, né, doutor? Sim, além de deixar de comer, exatamente por isso que leva à anemia, porque a alimentação passa a ser principalmente pastosa. Sim. E aí eu não tenho os alimentos necessários para que o indivíduo possa ter a quantidade de ferro suficiente. Então esse indivíduo, pela dificuldade de alimentação, mau estado da dentição, alimentação pastosa, sem os nutrientes ricos em ferro, que são diversos, ele pode desenvolver uma anemia carencial também. Eu tenho outro tipo de anemia carencial, que é a anemia provocada pela deficiência da vitamina B12. Isso é muito comum e a gente está vendo muito, os veganos, né? Eles não comem nenhum tipo de proteína animal, e a fonte da vitamina B12, que é a cobalamina, de vez em quando falha aqui, mas a cobalamina, que é a vitamina B12, a fonte dela é proteína animal. Se o indivíduo tem um hábito vegano, ele não vai ter esse suporte. Uma outra causa importante são os indivíduos que são submetidos à chamada gastroplastia redutora, cirurgia bariátrica. Eles têm que ficar em acompanhamento. E veja bem, a reposição da vitamina B12 pela via oral, por comprimido, ela não é totalmente satisfatória. Muitas vezes é necessária as injeções intramuscular, senão você não repõe. Da mesma forma com relação ao folato, ácido fólico. Algumas síndromes desabsortivas, olha os palavrões que a gente aprende, são doenças do trato intestinal onde há uma dificuldade na absorção de determinados nutrientes. Na região do íleo, que é a terceira parte do intestino delgado, eu posso ter essa dificuldade na absorção de folato, levando a uma anemia, que, como no caso da vitamina B12, é uma anemia megaloblástica, são células grandes, porém com um número reduzido e com uma quantidade de hemoglobina diminuída. Eu não posso, evidentemente, fechar a anemia sem falar de alguns casos. Por exemplo, as chamadas anemias hereditárias. Você sabe que da região de onde meus pais vieram, a região do Mediterrâneo, existe a talassemia, que é uma hemoglobinopatia hereditária. Da mesma forma que existe um outro tipo de hemoglobinopatia hereditária, mais rara que a talassemia, que é a esferocitose. São alterações na forma da hemoglobina que vão levar a uma redução da quantidade de hemoglobina e uma dificuldade da ligação dessa hemoglobina com o oxigênio, que, como eu disse no início do nosso programa, é a principal função da hemoglobina. Eu tenho também algumas alterações na forma das hemácias, como, por exemplo, uma anemia onde os glóbulos vermelhos, eles não têm aquele aspecto como se fosse um disco voador. A hemácia não é exatamente redonda, ela é um pouco achatada, parece um disco voador desses intergalácticos. Verdade. É o aspecto da hemácia. Mas eu tenho uma hemácia que ela assume o aspecto de uma foice. Aí a anemia falciforme, que é muito mais comum nos afrodescendentes. E a anemia falciforme é uma condição importante que afeta, particularmente no Brasil, uma terra onde, graças a Deus, a miscigenação existe, mas em contrapartida, os casos de anemia falciforme ou de traço falcêmico, o cara tem um gene sem desenvolver a doença, mas ele passa para a sua descendência. E cabe ao médico investigar, porque muitas vezes, desde a mais tenra idade, esse quadro de anemia está presente, o que requer nesse paciente um tratamento adequado. E minha amiga, depois de tudo isso que eu falei com anemia, você não ouviu em nenhum momento eu falar que um quadro de anemia, quando não é reconhecido e devidamente tratado, vira leucemia, porque não vira. Anemia é uma coisa, leucemia é outra. Então, doutor Silvio, eu falei besteira? Não. Na verdade, existe uma condição que é muito comum no idoso, que é a chamada mielodisplasia,
que leva a uma anemia, é uma forma de anemia do indivíduo com mais idade. A mielodisplasia é uma doença da medula óssea do velho, de mim, terceira idade, onde a medula óssea, que tem a função principal de produzir todos os elementos do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, ela perde essa capacidade. Aquele indivíduo, mesmo estimulado, não consegue produzir a quantidade normal de leucócitos, o número dos glóbulos brancos é menor, a quantidade de plaquetas no sangue é menor, o que aumenta o risco de hemorragias. Às vezes o diagnóstico é feito, aquele vovô que não encostou em nada e está com hematoma no braço, você tem que fazer o exame. A mielodisplasia, que é uma causa importante de anemia, eu repito, na terceira idade, nada a ver com tua filhota, evidentemente, ela é diagnosticada muitas vezes através de um exame realizado por biópsia da medula óssea. O médico olha no microscópio, aquela medula, ela está totalmente despovoada de células, ela perdeu a capacidade de produzir células jovens. Esses casos, eventualmente, podem, na sua evolução, virar um quadro de leucemia no idoso. E, às vezes, o tratamento, quando possível, através do transplante da medula óssea. Então, anemia vira leucemia? Não, mas existe uma condição especial, eu repito, no idoso, geralmente acima de 70 anos de idade, onde a mielodisplasia é uma condição que pode se associar a algum tipo de leucemia no velho. Como nosso tempo está terminando, para encerrar, vamos falar do tratamento, né? Pois é, e como você já percebeu, né, Heleno, já que as causas dos quadros de anemia, que é uma verdadeira síndrome, olha, outro palavrão, você sabe o que é uma síndrome? A gente fala tantas coisas, né? Isso é sindrômico, isso é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Família Tupi, sintoma, evidentemente, é tudo aquilo que o paciente diz para o doutor que está sentindo. Seja através do direcionamento de uma pergunta correta, seja através da queixa que o levou até ele. Eu estou cansado, eu estou sentindo muito sono, a minha memória já não é a mesma, eu já não tenho muito apetite, eu não consigo mais jogar aquela peladinha, eu canso fácil, estou parecendo um velho. Pode ser um quadro de anemia através de sintomas. E aí vem os sinais, que é aquilo que o médico observa durante o exame físico. Palidez cutânea mucosa, muitas vezes a pressão um pouco mais baixa, o coração batendo um pouco mais rápido. Quando o médico aperta a ponta do dedo, aquela reperfusão do dedo é mais lenta. Uma série de sinais que o médico pode observar num paciente com um quadro de anemia, o que caracteriza as síndromes anêmicas. E aí cabe ao médico, e principalmente a ele, investigar o que está causando. É uma mulher em idade reprodutiva? Ora, como é que é a tua menstruação? Fazer uma ultrassonografia, tem miomatose. Evidentemente que é uma anemia ferropriva, eu tenho que suplementar o ferro, mas tem que tratar a causa. Tentar evitar que esse fluxo continue assim, fazendo a medicação adequada, sobre a qual eu prometo um dia eu trago séria para explicar. Uma outra causa, por exemplo, o vovô está com a dentição inadequada. Vamos tentar melhorar a parte da boca dele, enquanto isso, suplemento de ferro. Suplemento de ferro, sim, oral, líquido, porque não adianta dar comprimido, ele vai ter dificuldade para engolir. Eu faço o exame de sangue e olho no microscópio que aquelas células têm um tamanho grande. É uma anemia megaloblástica, macrocítica. Opa, deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. O indivíduo tem algum sintoma que pensa numa desabsorção, como doença de Crohn, eu vou pensar em deficiência de ácido fólico, vou repor ácido fólico pela boca. Não, ele não tem, mas ele foi operado há 5 anos para o estômago, ele emagreceu 40 quilos, o estômago dele foi reduzido, ele está com dificuldade de absorção de vitamina B12, que precisa de uma substância chamada fator intrínseco, produzida por células parietais do estômago. Se eu retiro grande parte dessas células, esse fator não é produzido e eu não absorvo a vitamina B12, eu tenho que repor vitamina B12, eu repito, preferencialmente com injeções que são a cada 20 dias, a cada 15 dias ou uma por mês, dependendo do caso. Não menos importante, se a menina vai engravidar, ela pensa em engravidar, hoje em dia, inteligentemente, as mulheres planejam sua gravidez, comece a tomar uma reposição de ácido fólico antes mesmo de engravidar, porque o ácido fólico é importantíssimo para a formação da coluna vertebral do feto. Então, Heleno, tratamento é um ato médico, depende evidentemente do que estiver causando a anemia daquele paciente. Reposição, seja de ferro, seja de ácido fólico, seja de B12, dependendo da situação emergencial, das transfusões, tudo depende da situação clínica. Eu estou com uma anemia crônica, minha hemoglobina muito baixa, mas o quadro é crônico, você está sem sintoma, para que eu vou transfundir? Eu vou descobrir o que está causando e vou tratar de forma adequada. Tratar a causa do problema é como a gente resolve os quadros de anemia. Perfeito. Assunto para domingo que vem, meu amigão? A gente estava numa discussão, falar de coronavírus, falar de sarampo. Como os casos de sarampo é uma preocupação do Ministério da Saúde, particularmente aqui no Brasil, e o coronavírus ainda não é, e a gente espera que não venha a ser. Sim. Na próxima semana, sarampo,
para o mixovírus. E na outra semana, eu prometo, falo um pouco de coronavírus. 2 mortes na Itália essa semana, 40 mil italianos convidados a permanecer dentro de casa. Eu imagino que tipo de convite foi feito. Se sair na rua, é tiro. Bom, eu espero que todos tenham um carnaval abençoado. É disso que a gente precisa: paz, harmonia, alegria, muita moderação. Não é não, ok? Isso aí. Vamos respeitar o próximo. E dessa vida o que a gente carrega são esses bons momentos, como esses 18 minutos que o Heleno me concedeu aqui agora, junto a vocês, entrando na casa de vocês, aqui e além mar. É verdade. Estamos em todo mundo, tenho certeza. Eu recebo comentários de pessoas que estão lá de fora, que assistiram pela internet, no Facebook da Tupi. Heleno, feliz carnaval, beijo pra Regina, Lelê, Belinha, Gugu, fantasiados a caráter. E não menos importante, o meu EPA. Jorginho EPA. Feliz. Olha lá a peruca dele. O EPA tá do jeito que pode. Achei que ele fosse vir com a camisa do Flamengo, hoje não veio, pô, me surpreendeu até. Feliz carnaval, com moderação, não rasguem a fantasia, conforme eu já disse. Isso aí. A gente não sabe como é que vai estar o bolso no ano que vem, é bom guardar desse ano para o ano que vem. Um abraço, boa semana e até domingo, meu amigo, bom carnaval. 9h53.